Olá, meu nome é Natanael, sou mestre em Arte da Cena pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Quero agradecer à organização do Congresso pela oportunidade de apresentar esse trabalho. Essa comunicação é sobre um artigo adaptado de um trecho da minha dissertação, recém-defendida no último mês de abril de 2022. O título é A Festa da Moça, a criação de uma imagem indígena. Eu iniciei o texto tentando encontrar um ponto de partida para a criação de uma imagem indígena e, com o avanço da pesquisa, eu percebi um momento ali no início dos anos de 1970 em que alguns cineastas e antropólogos começam um diálogo com o intuito de desenvolver um projeto de vídeo com os povos indígenas. Entre eles estava o cineasta Andrea Tonati, diretor de Serras da Desordem, de 2006, e o antropólogo Gilberto Aranha. A ideia, segundo Tonati, era gravar com eles, fazê-los gravarem, exibir para eles, discutir, gravar o processo de discussão e ver qual o resultado. Para tentar concretizar esse projeto, Andrea Tonati e Gilberto Aranha procuram o CTI, o Centro de Trabalho Indígena, onde trabalhava Vicente Carelli. Mas como o vídeo ainda estava no seu início e tinha um alto custo, o projeto não saiu do papel. Isso faz o Tonati filmar Conversas no Maranhão em 1977 e em 16 milímetros, mas o filme só foi finalizado e lançado em 1983. E mesmo assim, Tonati não conseguiu colocar em prática as ideias que tinha em mente. Já em 1987, com um vídeo mais acessível, Vicente Carelli retoma aquela proposta inicial de Tonati e do Gilberto Aranha e realiza o filme A Festa da Moça, que é considerado o primeiro da ONG Vídeo nas Aldeias. Nesse ponto do artigo, eu faço uma grande digressão até a década de 1920, por perceber algo no procedimento adotado por Carelli e idealizado antes por Tonati e Gilberto Aranha, muito parecido ao que o cineasta Robert Fleischer fez no filme Nanuque, o Esquimó, de 1922, considerado como o primeiro documentário da história do cinema. Inclusive, o povo retratado por Fleischer, os Inuit, são um povo indígena esquimó que habita as regiões árticas do Canadá, do Alasca e da Groenlândia. Em outras palavras, eu percebo que o cinema documentário ocidental se inicia com a interação do cineasta branco Fleischer com o povo indígena, os Inuit. A diferença entre o Fleischer e o Carelli é que enquanto o primeiro leva um tempo para perceber como ele pode incorporar o que os Inuit sugerem ao filme, Carelli já vai com a ideia de deixar os Nambiquara decidirem o que filmar. É tanto que na segunda parte do filme A Festa da Moça, praticamente, Carelli só faz o papel de cinegrafista, né? Essa abertura do Carelli ao que os Nambiquara querem filmar me fez perceber uma mise-en-scène do cineasta e uma mise-en-scène dos Nambiquara. Essa mise-en-scène dos Nambiquara é mais perto de uma espécie de autorrepresentação. Nesse momento eu falo também, eu trago o Jean-Louis Comolli, né, que é o autor, tem um conceito, trabalha dois conceitos, o conceito de mise-en-scène e o conceito de auto-mise-en-scène. No entendimento do Comolli, a mise-en-scène é dirigida do cineasta ao personagem. Já a auto-mise-en-scène, ela é um pouco mais complexa, mas ela pode ser entendida a partir da convergência daquilo do que Comolli vai chamar de hábitos, que é um conjunto de comportamentos que faz a pessoa se sentir dedicada e envolvida na área em que atua ou vive, com o entendimento, envolvimento e adaptação do sujeito filmado ao processo de cinematografia, tanto que começa a colocar sua mise-en-scène na cena. Para
dar um exemplo mais simples, o filme A Festa da Moça começa com uma proposta de Carelli, dos Nambiquara verem sua imagem e debaterem sobre ela, e termina com os Nambiquara realizando o ritual performático de furação de orelha e nariz que não realizavam há cerca de mais de 20 anos. Colocando a sua mise-en-scène em prática, os Nambiquaras também percebem uma imagem demasiadamente influenciada pela cultura ocidental, né? Com roupas, com poucas pinturas. Na festa da iniciação da moça, eles percebem que estão sendo muito influenciados pela cultura ocidental. E a partir disso decidem refilmar tudo. Ou seja, a imagem ela entra na vivência nambiquara como uma espécie de máscara que suscita uma memória da tradição, que com o passar do tempo foi abandonada. Bem, nessa questão, ela se apresenta também como possibilidade de uma memória. E se apesar do tempo os Nambiquara ainda conseguem acessar essa memória do ritual de furação de orelha, é justamente pelo fato de que os rituais são uma forma de as pessoas lembrarem. Rituais são uma memória em ação, codificadas em ação, segundo o pensamento de Richard Schechner. O pensamento de Schechner passa pelo entendimento de que o comportamento ritual está atrelado à manutenção da memória coletiva e individual dos membros de um grupo. Schechner diz ainda, com relação à performance, que é um comportamento restaurado. O comportamento restaurado é o processo principal de todos os tipos de performance, seja na vida cotidiana, na cura, nos ritos, em ações e nas artes, segundo Schechner. Entendemos que no caso Nambiquara, o ritual performático de furação de narizes, lábios e orelhas só é possível porque existem pessoas na comunidade que já passaram por ele, ou seja, viveram uma experiência e guardaram na memória mental e também na memória do corpo esse ato que agora passará para a memória eterna na forma de imagem.